Fala, estudantes de matemática, bem-vindos ao Mundo Métrico para mais uma aula do curso de Matemática Básica. Nesta aula falaremos um pouquinho sobre frações e porcentagens. Vamos, sem mais delongas, à aula. Observe a figura abaixo e escreva a fração que representa a parte laranja. Então percebam vocês que eu tenho uma figura, aparentemente um retângulo, dividido em duas partes. E o que é a proposta? A proposta é escrever a fração que possa, porventura, representar essa parte laranja. Você se lembra da nossa primeira aula de fração? Que o nosso denominador de qualquer fração ele representa o total de partes em que algo foi dividido. E o nosso numerador representa a quantidade de partes que eu selecionei, aquelas que eu quero representar. Beleza? Nessa perspectiva, essa figura pode ser reescrita em forma de fração na fração 1 sobre 2, onde 1 é as partes laranjadas dentro da figura e 2 é o total de partes em que a figura foi dividida. Imagina vocês se eu dividir essa figura em um maior número de partes. Agora eu estou dividindo essa figura em um maior número de partes. Eu tenho 4 colunas e 4 linhas, então eu tenho um total de 16 partes. É ou não é? Como é que eu sei que são 16 partes? Porque tenho 4 de altura e 4 de largura. Fazendo o produto, 4 vezes 4, obtém-se 16. Significa que essa figura tem 16 unidades aqui, nessa área de cada retângulozinho aqui, formada por todos esses retângulozinhos aqui. E qual é a fração que representa a parte laranjada? Dentro dessas 16 partes, então já sei que o total é 16, isso significa que nosso denominador vai ser 6, eu tenho 8 selecionadas, significa que o nosso numerador vai ser 8, então a fração é 8/16. Percebam ainda que 8 é a metade de 16, bem como 1 é a metade de 2. Então, dentro dessa proporção, se vocês analisarem bem, perceberão que eu tenho a mesma quantidade selecionada de área, o mesmo proporcional. Eu tenho a metade da área selecionada de toda a figura, assim como aqui eu tenho a metade da área selecionada de toda a figura. Esse é o conceito que a gente vai ver ainda nessa aula, e já trabalhando sobre isso, que é o conceito de frações equivalentes. Beleza? 8 é metade de 16, 1 é metade de 2, significa que 8 sobre 16 e 1 sobre 2 são frações equivalentes. Agora observem essa figura. Imagina que é aquela mesma figura do slide anterior, agora de maneira ampliada. Está ampliada no tamanho e agora também está sendo dividida em muito mais partes. Aqui eu tenho 10 colunas, tá? E tenho 8 linhas. Fazendo esse produto, 10 colunas e 10 linhas. Fazendo esse produto, 10 vezes 10, eu concluo que essa figura está sendo dividida, então, em 100 partes, nada menos do que 100 partes. E qual é a fração que representa agora essa parte laranjada? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5 colunas e 10 linhas. Então, 10 vezes 5, 50. Então, de 100 partes, a parte laranjada representa 50. 50 dentro de 100 ou 50 sobre 100. Então, a fração que representa essa figura aqui é 50 sobre 100. E, finalmente, chegamos aqui ao assunto interessante, objeto da nossa aula. Toda vez que eu tiver denominador igual a 100, eu posso reescrever como sendo porcento, porque 50 sobre 100 é a mesma coisa que 50 dividido por 100. Por 100, por 50%, portanto. Então, toda vez que nosso denominador for 100, eu posso reescrever como sendo o numerador por cento. Nesse caso, 50 sobre 100, 50%, porque o nosso denominador é 100. Ou ainda escrever dessa forma, 50%, pessoal. Esse símbolo aqui, ó, representa porcento. Então, 50 sobre 100 é a mesma coisa que 50%, só que porcento eu posso substituir por esse símbolo, então 50 sobre 100 é a mesma coisa que 50% dessa maneira. Esse porcento significa que eu estou fazendo uma fração selecionando partes dentro de um total de 100, ou seja, toda fração que nosso denominador é 100, posso reescrever então com a notação de porcento, com essa notaçãozinha aqui. Aí vocês devem me perguntar, vale para toda fração? Toda fração que tiver denominador 100, eu posso transformar ela em porcentagem dessa maneira. Quando não tiver, eu posso fazer operações de simplificações ou ampliações de frações para achar uma fração equivalente que tenha denominador igual a 100. Observe esse exemplo aqui, ó, alguns exemplos. 13 sobre 100 é a mesma coisa que 13%, porque nosso denominador é 100, então posso reescrever porcento. 26 sobre 100 é a mesma coisa que 26
porque nosso denominador é 100. E vale para qualquer outra fração com a mesma característica. 45 sobre 100, 45%. 19 sobre 100, 19%. 78 sobre 100, 78%. 100 sobre 100, 100%. E por que eu fiz essa de forma um pouquinho destacada? Porque eu quero discutir aqui um fato interessante. Você sabe muito bem que 100 sobre 100 é a mesma coisa que 100 dividido por 100, porque fração também é uma divisão. E quanto é 100 dividido por 100? Ora, 100 dividido por 100 é igual a 1, portanto, 100 dividido por 100 é 1, 100% então é igual a 1. Por quê? Porque 100 dividido por 100 é igual a 100%. Então, ambos valem 1. O que significa isso, pessoal? Quando eu tenho um objeto inteiro, eu tenho um objeto. Quando eu tenho um objeto faltando uma parte, eu tenho menos de um objeto. Então, 1, nessa perspectiva de fração, de porcentagem, 1 representa 100%. 100% significa tudo, algo inteiro, algo íntegro, a parte inteira de qualquer coisa, ou seja, tudo. Bom, vimos que toda fração que tem denominador igual a 100 pode ser reescrita com a notação de porcentagem. E quando não tiver nosso denominador igual a 100, o que eu devo fazer? Eu devo usar o conceito de frações equivalentes. Observe novamente essa figura. Sabem que essa figura, a fração que a representa é a fração 1 sobre 2, ou seja, meio, metade. 1 sobre 2 é metade, já que 1 é metade de 2. Vou ampliar essa figura, também vale 1 sobre 2. Percebo que essa figura é uma ilustração maior dessa, uma ampliação dela. E agora ela também vale 1 sobre 2, porque eu tenho metade da área selecionada, em laranja. Nossa referência são as áreas laranjadas. Mas se eu dividir essa figura em 100 partes, olha só. Observe somente a área laranjada. O que eu estou fazendo? Eu estou dividindo em 100 partes. Ó. Tanto ela dividindo em 100 partes quanto em 2 partes, percebo que a área laranjada não se altera. Continua na mesma proporção. Significa que aqui também é metade. Então eu devo ter uma fração que representa metade. Mas se eu tenho agora dividido em 100 partes, qual é a metade de 100? A metade de 100 é 50. Percebo que de fato é verdade. 1, 2, 3, 4, 5 por 10 linhas. Então 10 vezes 5, 50. Eu tenho 50 seleções dentro de 100. Então eu tenho uma fração que representa sendo escrito como 50 sobre 100. Só que 50 sobre 100, denominador é 100, pode ser reescrito como 50%. Mas não é isso que eu quero te mostrar agora. Eu quero te mostrar que 50 sobre 100 é equivalente a 1 sobre 2. Ou seja, ambos representam a mesma proporção dentro de um total. O que eu posso fazer? Você se lembra da nossa aula de simplificação que eu posso simplificar. Aqui eu percebi que 50 simplifica por 50 mesmo e 100 também. Então eu vou simplificar tanto no numerador quanto no denominador por 50. Vou obter de fato a fração 1 sobre 2. Se essa fração 1 sobre 2 ela é resultado de uma simplificação da fração 50 sobre 100, significa que 1 sobre 2 e 50 sobre 100 são frações equivalentes. O que é verdade. Percebe que aqui, ó, 50 é a metade do total de 100 aqui, assim como 1 é a metade do total de 2. Ambas representam metade de alguma coisa e por isso são equivalentes. Beleza? E 1 meio, 1 sobre 2 é a metade, então é essa fração de onde a gente saiu a partir dessa primeira figura. Existe outra maneira de fazer, de observar isso aqui também. Você se lembra quando eu falei na aula de frações equivalentes? O teorema que eu coloquei lá para vocês é que se existir uma fração A sobre B igual a um certo K, e esse K também foi igual a uma fração C sobre B, então essas duas frações serão equivalentes. Olha só, significa o quê? Se eu dividir 50 por 100, agora não fazendo representação aqui em figura geométrica, mas fazendo o quociente de 50 para 100, eu teria 50 dividido por 100, isso dá 0,5. Memorizem esse resultado e vamos agora verificar 1 sobre 2. 1 sobre 2 é 1 dividido por 2. Se eu fizer essa divisão, também chegarei em 0,5. Então, tanto 50 dividido para 100 quanto 1 dividido para 2 geram 0,5 como resultado, ou seja, é o mesmo resultado. Significa que essas frações de fato são equivalentes e posso reescrever 50 sobre 100 é igual a 1 sobre 2, que é igual a 50%. Já que 50 sobre 100, posso reescrever em notação de porcentagem, substituindo o 100 no denominador por esse símbolo aqui. Então, 1 sobre 2 também equivale a 50%. Uma dica para vocês é o seguinte: toda fração que o nosso numerador for a metade do denominador, isso significa que é 50%. Tudo que é metade é 50%. Isso vocês vão ver muito no cotidiano de vocês. Quando eu falo 50%, eu estou me referindo à metade de qualquer coisa. Bem como aqui, 50 é metade de 100, 1 é metade de 2. Se eu tivesse 3 sextos, 3 é metade de 3. Todas essas frações que o numerador é metade é igual a 50%.
Vamos fazer alguns exercícios aqui para a gente fixar as ideias. Eu quero encontrar as frações equivalentes dessas que estão na sua tela e que elas possam ser representadas em forma de porcentagem. Tenho duas maneiras de fazer isso. A primeira maneira segue 3 passos básicos. Reduzir a fração, ou seja, encontrar a forma irredutível por meio de simplificações. O segundo passo, eu pego o número 100 e divido pelo denominador da fração nova encontrada reduzida. E o terceiro passo, eu multiplico o resultado dessa divisão de 100 por alguma coisa, multiplico tudo pela fração reduzida que eu encontrei. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira, eu também reduzo. Eu posso até não reduzir, posso fazer direto e ir para o passo 2, mas eu aconselho que reduza para ficar mais simples para você trabalhar. O primeiro passo é encontrar a forma irredutível. O segundo passo, eu efetuo a divisão. Que divisão é essa? Notem que aqui eu divido 100 pelo denominador. Na segunda maneira é diferente. Eu efetuo a divisão do numerador pelo denominador e não 100 pelo denominador. Eu efetuo a divisão do numerador pelo denominador. E o terceiro passo, eu multiplico o resultado dessa divisão tudo por 100. Quando eu achar esse resultado, eu já posso colocar a notação de porcentagem. Então vamos fazer exercícios para a gente perceber como é que funciona isso. Esses 2 primeiros exercícios eu vou fazer pela maneira 1, tá? Então, primeiro passo, encontrar a forma irredutível, é simplificar. 2 sobre 4 posso simplificar tanto no numerador quanto no denominador por 2, enquanto a fração 1 sobre 2. Encontrando a fração 1 sobre 2, qual é o próximo passo? Eu passo para o passo 2, eu divido 100 pelo denominador. Quem é o denominador de 1 sobre 2? O denominador é 2, então vou dividir 100 por 2, obtendo 50. E o último passo, multiplico tudo pelo resultado. Tudo o que? Eu multiplico tanto o numerador por 50, quanto o denominador por 50. Olha só, 2 vezes 50, 1 vezes 50, significa fazer essa operação, tá? E essa operação vai resultar o seguinte, 1 vezes 50 dá o próprio 50, 2 vezes 50 dá 100. Encontrei denominador 100, quando eu encontro o denominador 100, já posso representar por meio fracionário aqui, ou por meio de porcentagem, 50%. Vamos para o segundo exemplo. Notem que eu estou começando já a dividir o 100 pelo denominador. Eu estou indo para o passo 2 aqui. Por que eu não fiz o passo 1, pessoal? Porque o passo 1 é encontrar a forma irredutível. Porém, 3 sobre 5 já está na sua forma irredutível. Não há mais como simplificar. Portanto, eu já vou direto para o passo 2. Agora eu multiplico tudo pelo resultado. 3 vezes 20, 5 vezes 20. Dessa maneira aqui, vou encontrar a fração 60 dividido por 100. Fazendo essa operação, como o nosso denominador é 100, então 60% é o equivalente à fração 3/5. Beleza? Vamos lá. A segunda maneira, eu vou fazer esses 2 últimos exemplos pela segunda forma aqui. Primeiro passo, encontrar a forma irredutível. Vamos pegar essa fração 6 sobre 8. Eu posso simplificar por 2, encontrando a fração 3/4. 3/4 já está na forma irredutível, não há mais como simplificar. Então passo agora para o segundo passo, efetuar a divisão. Agora, pessoal, eu não divido 100 pelo denominador. Eu efetuo a divisão entre o numerador pelo denominador. Ou seja, 3 dividido por 4, encontro 0,75 como sendo o resultado. E o último passo aqui, ó, multiplico o resultado por 100. 0,75 vezes 100 dá 75, e isso eu já posso considerar como sendo em forma de porcentagem. Beleza? Muito tranquilo mesmo. Vamos lá, o próximo passo. Próxima questão. 3 quinzeavos vou simplificar, que é o passo 1, encontrar a forma irredutível. Vou encontrar 1/5. 1/5 já está na forma irredutível. Vou para o segundo passo, que é efetuar a divisão. Que divisão? 1 dividido por 5, numerador pelo denominador, encontro 0,20 como resultado. E o resultado multiplico por 100. 0,20 vezes 100 é igual a 20%. Notem aqui, ó, que quando eu fizer a divisão 0,1 dividido por 5, vai dar 0,2. Mas 0,2, se eu acrescentar uma infinidade de zeros depois dessa última casa decimal, não vai fazer diferença. Quando trabalhar com porcentagem, aconselha-se colocar pelo menos 2 casas decimais. Isso é um fato muito importante. Então tá aí, pessoal, 2 formas de você encontrar a representação de forma em porcentagem de qualquer fração. Tem a maneira 1 e a maneira 2. Vocês podem analisar qual maneira é mais fácil para vocês. A maneira 2 é um processo um pouquinho mais longo, porém é um processo muito simples também. E aliás, a maneira 1 é um processo um pouco mais longo, mas é um processo muito simples. A maneira 2 é um processo um pouco mais curto, mas não tão simples assim. Então, fica a critério de vocês qual é o processo que mais agrada a vocês. Então, eu termino por aqui essa aula. Muito obrigado. Se inscrevam lá no canal, ative o sininho de notificações para receber as novidades que virão aí no canal. Curta, compartilhe, beleza? E aguarde. Na próxima aula, vamos falar de exercícios que envolvem porcentagem e multiplicação e também divisão de frações. Um grande abraço. Até lá.